A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui é: quem é o vereador Luiz Santos? Aonde nasceu? Como foi a sua infância e a sua adolescência, vereador? Eu sou de uma família simples, né, de pais que se desenvolveram suas vidas a muito custo, com muito problemas. Para você ter uma ideia, minha mãe nunca frequentou uma escola regular. Ela nunca sentou num banco de escola, Certo. entendeu? Pequena ainda, acho que tinha uns 11 anos, ela foi dada. Lá no Nordeste existia esse Costume. mecanismo, esse costume de dar os filhos para outra família quando não havia condição de se cuidar, de se criar. E ela foi dada para uns parentes, né, mais abastados, para cuidar de uma casa, ela tendo apenas 11 anos, 11 anos aproximadamente, e cuidar da casa daquela época, não havia máquina de lavar, não havia fogão a Sim. gás, era tudo com muita, muita dificuldade. O arroz tinha que ser pilado. E nesse instante, depois que ela lavava a roupa, a louça do almoço, ela corria para a casa das tias dela para aprender a ler, escrever, né? E contar. E foi assim que ela foi alfabetizada. Olha só. Ela não teve essa oportunidade Mas de mesmo ela não estudar. tendo esse espaço, ela deu um jeito de correr atrás para aprender. Muitíssima inteligente. Minha mãe era de uma capacidade de planejamento, de gestão, de coragem. Era baixinha, mas era uma gigante, tanto na vida como na fé. Né? Eu recebi dela uma herança muito prática. E eu tenho algumas lembranças dela que me marcaram profundamente, principalmente na questão da atividade social, Sim. que sempre desenvolvi. Hoje estou mais afeto à política, mas minha mãe me passou lições preciosas. Uma delas é que eu sempre admirei que todo dia de manhã nós tínhamos uma fazenda muito grande no interior do Maranhão, com mais de 2 léguas de perímetro, e são 12 quilômetros, Meu para Deus. você ter uma ideia, mais de 400 cabeças de gado. Aham. E quando você tem 400 cabeças de gado, você vai ter uma média de 10%, aí umas 40 cabeças prenhes ou já paridas, como chama, né? E daí era o leite, né? Ele se tirava o leite todo dia. E eu nunca vi minha mãe vender 1 litro de leite. Pelo contrário, todos os dias, as mulheres, antes de saírem para quebrar coco no mato, eles iam para o mato buscar o coco, o babaçu, para quebrar e vender, que era uma atividade econômica que havia lá no interior, num povoado chamado Águas Boas, Certo. a 50 quilômetros distante da cidade mais próxima. Né? E daí elas vinham com as panelas, papeiros, com latas, o que fosse, o que pudesse transportar o leite. E o vaqueiro trazia as latas de leite que minha mãe ia distribuindo para elas deixarem para os seus filhos. E às vezes era a única coisa que eles tinham para comer com a farinha de puba durante o dia, enquanto elas passavam o dia inteiro buscando os cocos para quebrar e trazer as amêndoas. E aquilo me deixou admirado, né? Eu ficava preocupado, mas por que a senhora não vende o leite, meu Deus? O leite puríssimo, do jeito que vinha, tirava do animal, já era entregue ali mesmo, não acrescentava. Elas podiam acrescentar em casa, mas lá era minha mãe distribuía por lá. Outra coisa que me chamava muita atenção era a época de Natal. Nós tínhamos uma casa comercial chamada Casa do Povo, que eu fiz até menção na primeira vez que eu fui eleito. Aham. Né? Eu subi à tribuna e disse: é muito significativo para mim que eu estou retornando à Casa do Povo, porque eu fui criado na Casa do Povo, que era o Olha só. nome da nossa casa comercial. Aham. E lá tinha um que chamava Secos e Molhados. Né? Havia a venda de tecidos, que naquela época não havia confecções, né? Você comprava os cortes de tecido e mandava fazer.
as camisas, as calças e assim por diante. Certo. E também tinha todos os produtos que se chamavam de molhados, porque era o açúcar, era a farinha, era o café, era tudo isso era vendido numa outra parte da própria, que era em L, a casa. Certo. E ela mandava o funcionário da casa tirar cortes e cortes para todas aquelas mulheres. Ela sempre cuidou muito das mulheres, tinha um cuidado muito grande. E aí ela tirava os cortes na época do Natal e preparava tudo muito bonitinho, amarradinho, e chamava cada uma daquelas senhoras e dava a elas um cortecito para um vestido novo, para que elas fizessem um vestido novo no final do ano, no Natal e no final do ano. E quando eu cresci um pouquinho mais, eu perguntei para ela, por que a senhora fazia isso? Era a época que mais se podia ganhar dinheiro, e a senhora dava os cortes de tecido. E também dá o leite. Eu disse, quanto não se poderia ganhar com isso? Ela disse, filho, eu vou te contar uma pequena história. Eu sempre fui muito pobre. Eu nasci num lar muito pobre. E um dia eu orei a Deus. Eu sempre fui evangélica e eu orei a Deus dizendo assim, Senhor, eu não quero continuar a vida pobre, é muito ruim. Né? É muito difícil, é muito sofrido. E me ajude a melhorar de vida, a ter as condições para ter minha vida melhor. E ela sonhou. Ela disse, eu sonhei, filho, que um senhor vestido com uma roupa branca, bastante idade, chegava para mim e dizia, eu vou te dar a condição melhor de vida. Mas nunca se esqueça dos que mais precisam. Meu Deus. Trata eles com carinho, cuidado, que você sempre será abençoado. Olha, até hoje me arrepia.